Olá, irmãos, graça e paz, Deus abençoe a todos. Muito obrigado por clicar e assistir esse vídeo. Que o Senhor te abençoe e a toda a sua casa, em nome de Jesus. Esse é mais um vídeo de dublagem e tradução do vídeo do Brandon Biggs, do canal Last Days. E nesse vídeo ele aborda uma série de assuntos, e um dos que eu achei, particularmente mais interessante, de acordo com as coisas que eu tenho pesquisado, é essa questão dos aliens. E ele até coloca isso em evidência no título do vídeo. Ele expõe uma linha de raciocínio muito específica, que é sobre usar esse engano dos aliens para justificar o desaparecimento de muitos crentes. E embora eu, particularmente, Vinícius, não concorde muito com essa linha de raciocínio, com essa linha escatológica, acredito sim que haverá esse grande engano e que eles vão usar essa suposta invasão ou aproximação alienígena para explicar algumas coisas. Inclusive, andei pesquisando e desde, assim, na verdade, desde que a CIA, confirmou ter tido contato com seres, com naves, e que tem documentos sigilosos que estão aparecendo, esse assunto começou a ganhar mais repercussão, na mídia, mais pessoas publicando. Inclusive, ó, tem esse vídeo aqui que eu estou deixando, que eu encontrei da Guatemala, que foi publicado acho que 1 ou 2 dias depois que o Brandon postou isso, e é um vídeo assim diferente do que tem, você realmente consegue ver algo com mais nitidez. Esses dois vídeos aqui são do mesmo objeto, visto de ângulos diferentes. E, pelo menos até o que eu pesquisei, é isso. Vou deixar aqui. O objetivo desse canal não é sensacionalismo, especulação alienígena e essas coisas. Na verdade, é o contrário. O meu objetivo é que você tenha uma visão madura e equilibrada sobre essas coisas, né? Como eu disse, embora eu não acredite na linha escatológica que o Brandon explica nesse vídeo, que eles vão usar isso como forma de explicar o desaparecimento de pessoas, mas ainda assim traduzo, posto vídeo, porque é possível que aconteça, é possível que eu esteja errado? É possível. Então, a gente tem essas duas opções. A outra opção ou pode ser ambas, o Senhor sabe, nós não sabemos, a gente só aguarda e espera a confirmação daquilo que está para acontecer. Mas algo que é muito interessante é que nós, cristãos, que somos antenados às coisas do fim, sabemos que a tecnologia está muito à frente daquela que a gente tem disponível no nosso dia a dia. Então, para explicar essa tecnologia, eles vão forjar, esse grande engano com essa tecnologia extraterrestre vinda de fora. Mas não se enganem. Uma coisa o Brandon falou e ele está certíssimo: isso não é ser de outro planeta, isso é ser de outra dimensão. Que dimensão é essa? Dimensão espiritual. Assim como a gente tem no livro de Enoque, que são, que no caso desse livro ele descreve os guardiões, como anjos caídos que vêm, se relacionam com as mulheres, têm filhos, nefilins, e isso vai, eu acredito que isso vai voltar a acontecer, esse hibridismo de homem, máquina, alien, demônios e outras coisas, isso vai voltar a acontecer, e eles vão usar isso para explicar muitas novas tecnologias, avanço de ciência na questão de saúde, cura de doenças, até mesmo a questão da imortalidade, ou de trazer pessoas à vida com inteligência artificial, armazenar memória, e entre outras coisas. E usar dessas máquinas para poder ter acesso à dimensão espiritual. Tecnologia é uma espécie de magia. A gente vê isso muito em Hollywood, onde eles tentam mesclar as duas coisas, principalmente na Marvel e outras coisas, que eles misturam a magia com tecnologia, se fundem como se fosse uma coisa só, que nada mais é do que uma programação preditiva para que as pessoas aceitem isso com mais facilidade com o passar do tempo. Eu acredito que hoje em dia, se a gente ouvisse uma notícia de que teve um contato de terceiro grau, como podemos dizer, as pessoas estão muito mais suscetíveis a aceitar esse tipo de engano. E não se enganem, elas serão enganadas. Mas esse tipo de revelação, ou de o Senhor trazendo a memória, trazendo a lembrança, esse tipo de coisa faz a gente parar para pensar, falar, olha, realmente isso está acontecendo e a gente tem que se preparar. E, como o próprio Brandon disse, a gente tem que usar disso para poder falar com as pessoas, para que elas não sejam enganadas nesse tipo de mentira. Porque, como diz a palavra, o diabo é o pai da mentira. E a mentira, muitas das vezes, ela é sutil. Ela é uma meia-verdade. É uma mentira disfarçada de verdade. Então, ele usa de pequenas sutilezas para enganar. E se a palavra fala que se os dias não fossem abreviados, nem mesmo os escolhidos seriam poupados.
Então, eu vou deixar vocês com o vídeo do Brandon, né? O vídeo estava passando aqui. Espero que esse vídeo toque, converse com você, te desperte, te anime na fé. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, isso é muito importante para o nosso conteúdo, para o nosso trabalho aqui. O Senhor tem revelado algumas coisas e eu quero gravar mais vídeos. O Senhor tem me cobrado algo que eu preciso compartilhar com os irmãos, principalmente acerca dessa maturidade na fé sobre as coisas do fim, de não se deixar levar por qualquer vento de doutrina, por qualquer especulação, por qualquer notícia, porque vão começar a aparecer muitas notícias com o objetivo de enganar, de levar com algumas sutilezas vocês e a nós para caminhos que a gente possa se perder, mas o Senhor é fiel e justo e Ele não vai deixar isso acontecer. E mais atalaias do Senhor se levantem, que você possa se levantar e ser usado pelo Senhor para despertar a sua casa, as pessoas do seu trabalho, da sua escola, as pessoas que estão próximas a você, seus vizinhos, e que o Senhor te use como atalaia do Senhor nesses últimos tempos. A seara é grande, poucos os ceifeiros, né, os trabalhadores. Que o Senhor te abençoe e vamos com a tradução do Brandon, em nome de Jesus. Até a próxima. Ei, bom dia, família. Como vocês estão hoje? Bem, louvado seja o Senhor. Aprecio muito vocês se juntarem a mim. Recebi alguns artigos sobre, sabe, eu contei o que vi sobre os ataques cibernéticos e as pessoas estão me enviando coisas dizendo: Brandon, começamos a investigar o que você mencionou e os Estados Unidos estão usando o Windows 95 com a FA. E eu fiquei tipo, não é possível. Software de 30 anos. Sério? Quer dizer, então o Braden começou a pesquisar e confirmar antes de eu falar sobre isso, sabe? Porque você não quer parecer, sabe? Se estiver errado, está errado. Você quer ter certeza de que está certo. Disquetes de 1995 e eles estão tentando atualizar e dizem que vai levar pelo menos 4 anos por causa de quão vasto é esse sistema e todos os computadores e vai custar bilhões de dólares para renovar toda a infraestrutura dos sistemas de computador da FA. Bilhões? É o que estão dizendo. Então, tudo o que eu mostrei falando sobre o que o Senhor me mostrou no meu tempo de oração é legítimo. Obviamente, quando você usa software de 1995, um software de 30 anos, e está usando computadores com disquetes, quero dizer, isso é um grande problema. Estamos entrando em uma nova revolução industrial com software de 1995 com tecnologia de inteligência artificial usando computadores quânticos e temos software de 1995 com inteligência artificial. Então, obviamente, quando outros países conseguem acessar a inteligência artificial e invadir nossa infraestrutura, provavelmente não vai ser tão difícil quando, sabe, eu me pergunto se eles estão usando conexão de escada, sabe? Quer dizer, isso não é legal. E, sabe, estão dizendo que pode levar até 4 anos. Isso é todo o mandato do presidente Trump. Até passar disso. Quer dizer, isso é um grande problema. Então, essa foi uma parte. Logo depois disso, vimos as companhias aéreas que o senhor me falou. Está pegando fogo e eles tiveram que fazer um pouso de emergência no meio do ar. Esse é outro sinal de algo que o Senhor está tentando avisar a todos. Logo depois que eu dei a palavra, nem 24 horas depois, há um avião e ele pegou fogo no meio do ar e teve que fazer um pouso de emergência e você pode ver pessoas filmando e está queimando e fazendo tudo isso. E eu pensei, Senhor, você está falando tão alto tentando avisar seu povo para orar. Sabe, como eu disse, Deus não nos chamou para temer. Ele nos chamou para orar. Mas Ele está nos avisando sobre coisas, dizendo, olhe, 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 há um problema aqui. Há um problema ali. E quando vi o avião caindo do céu, sabe, eu não sei o que causou isso. Eu estava assumindo ataques cibernéticos, mas como você chega ao avião e desliga ele? Não tenho ideia. Tudo o que sei é que vi um avião. O painel dele ficou completamente apagado e ele caiu e foi muito perigoso e estava indo e eu posso te dizer de onde ele estava saindo. Estava saindo da parte central da América e indo para o Nordeste.
Estava indo para a área de Boston e esse era um voo importante e estava na metade do caminho e caiu. Posso te dizer que foi o que pareceu nisso. Agora, isso vai ser todo o avião? E isso é apenas algo que o Senhor está tentando nos mostrar, é o que estou tentando dizer. Ou é exatamente aquele voo? E isso, sabe, porque às vezes ele está apenas me mostrando um exemplo de algo para orar e dizendo, ei, só para te avisar sobre os voos. Mais ou menos como as pessoas estão falando sobre o barco e estão tentando descobrir e eles têm rastreadores em todos os barcos. Então, você está me enviando os rastreadores de todos os barcos com fundo preto e coisa branca e estão enviando coisas. Então, temos que rastrear esse barco e é onde ele está. E você está me mostrando tudo. Agora, pessoal, vou te contar. Quando vi esse barco, ele estava saindo da África. Estava saindo daquela área. Estava saindo daquela área ali, e estava vindo para cá. Então, a tripulação, eu contei a vocês sobre isso. Não preciso repetir tudo isso, mas estava saindo da área da Europa, África, toda aquela área. Isso é tudo o que me lembro de ver a África à distância, e estava vindo daquela área. E número 3, as pessoas queriam saber sobre os prédios e as quedas de energia. Eu vi ataques cibernéticos chegando à nossa rede elétrica que era muito vulnerável e vi que era uma grande cidade e vi que era Nova York e estava completamente escura e foi quando contei ao meu filho que eles estavam tentando trazer geradores para evitar que as pessoas saqueassem, fizessem tumultos, roubassem tudo porque estava muito escuro na cidade. E eu me lembro de ver aqueles grandes holofotes funcionando com geradores tentando manter seções da cidade iluminadas para que a polícia e as forças da lei pudessem manter a lei e a ordem naquela área quando a eletricidade estava desligada. Mas me lembro que estava muito quente lá fora. E contei ao Braden, eu até vi a energia de emergência nos hospitais sendo ligada. Então, eles estavam tentando manter as pessoas vivas nos hospitais, mas era uma luz mais fraca. Não era tão brilhante quanto o normal. Sabe, como o hospital todo iluminado, sabe, era como energia reserva. E então, sabe, eu vejo essas coisas, mas achei interessante nessa visão quando estava orando e o Senhor estava me mostrando que a luz estava brilhando nos prédios tentando causar um efeito de espelho para que brilhasse mais em vez de apenas subir direto para o ar. Estava tentando brilhar nos prédios para causar luz abaixo. Como bloquear a luz de subir direto é o que parecia na visão. Então, essa é parte do que vi também. Então, sabe, eu vejo todas essas coisas e o Senhor nos diz onde orar sobre isso. Sabe, eu acredito que há muitas coisas que podemos impedir com oração. Como todos sabem, qualquer um que seja um guerreiro de oração. Ei, e a propósito, quem me enviou esses lenços porque eu estava usando o Kleenex ali? Ela bordou meu sobrenome neles. E achei muito gentil da irmã fazer isso. Sabe, é bonito demais para assoar o nariz. Fiquei tipo, ei, sabe, alguém escreve seu nome nisso. Não assoo o nariz nisso, mas é muito bonito. Aprecio isso. Sabe, que as pessoas tiram tempo para fazer coisas assim. Não sei se você usou uma máquina para fazer isso ou o que seja, mas achei bem legal. A outra coisa, orando pela nossa água, orando porque, sabe, eu contei a vocês sobre o fornecimento de água. Contei a vocês. E então alguém me enviou uma coisa sobre terem encontrado um asteroide de 80 milhas de largura e está por Netuno ou algo assim e estavam surtando sobre isso porque a Fox News disse que era e eles disseram que não sei se está vindo para cá ou não, mas estou te dizendo, recebo tantas coisas agora de pessoas que estão em artigos e elas enviam para Diana e ela diz, Brandon, acho que você deveria ver isso. E eu fico tipo, nossa, estou recebendo muitas coisas legais. Então, havia um asteroide de 80 milhas de largura. Essa coisa é enorme. Quer dizer, é um pedaço gigante de gelo ou rocha ou o que seja que está voando por aí. Então, vi um artigo da Fox News dizendo que Trump e Bebê concordaram com uma solução de 2 estados. E isso foi uma das coisas dos acordos de Abraão. E eles estavam dizendo como queriam fazer uma solução de 2 estados.
Eles estavam concordando com isso. E eu já disse a vocês, se fizerem essa solução de 2 estados, 3 dias depois, a falha de New Madrid será dividida ao meio e a América será dividida ao meio. Se você quiser assistir a esse vídeo, está lá embaixo. Contei a vocês que quando isso acontecer, vi grandes helicópteros Chinook voando do oeste para a parte central da América. Eles tinham suprimentos. Eles estavam tentando. Parecia que a terra estava tremendo. Havia tantos helicópteros tentando trazer suprimentos do oeste para a parte central onde os Estados Unidos estavam divididos. Foi quando contei a vocês que vi o rosto de um leão e pensei, o que é esse rosto de leão? E estava esculpido na lateral de um prédio e avisei a todos. Vi ervas secas rolando pela Wall Street. Vi ervas secas rolando pela Wall Street e vi a lateral de um prédio e vi o leão e o Senhor falou comigo. Ele disse, olhe para o leão na lateral do prédio. Mas eu não sabia que prédio era, mas é a Bolsa de Valores de Nova York. Esse é o prédio. E o Senhor me avisou sobre isso. E ele me disse, se você dividir Jerusalém, se eles fizerem uma solução de 2 estados e fizerem isso, vou dividir a América. E eu vi dividida ao meio. Vi todas as pontes que iam do oeste para o leste que foram completamente destruídas no rio Mississippi. Eu vi que foi o mais devastador. E vi de Texas, Canadá a Tulsa, Oklahoma, vi mais de 1.800 pessoas morrerem. E o grande prédio que está na foi dividido ao meio. O grande arranha-céu, sabe, aquele prédio que parece um hospital foi dividido ao meio quando esse terremoto ocorrer. Eu vi completamente. Metade do prédio estava quebrado no topo e caiu e tudo isso estava no chão e me lembro que estava pegando fogo. E então vi todas as casas que foram construídas sobre blocos de concreto foram completamente destruídas. Casas que estavam em uma fundação estavam melhores, mas as pessoas que tinham casas sobre blocos de concreto, elas foram completamente destruídas. E vi a falha de New Madrid. Havia milhares de pessoas que faleceram desse evento que ocorre. E é por isso que sempre disse às pessoas, nunca devemos dividir Jerusalém. Porque quando fizermos, 3 dias depois, quero que você me ouça, foi tão forte essa palavra. Ele disse que o sino da liberdade, vi o sino tocando. Vi sinos antigos de ferro fundido tocando quando isso acontece. 3 dias depois que for dividido e acordado. Temos 3 dias e ele dividirá a América. Estou falando diretamente ao meio. Então, isso é uma coisa que você precisa saber. Devemos orar para que isso não aconteça. É muito, muito importante. Este é o artigo dizendo que eles querem fazer uma solução de 2 estados. E está em vários acordos de Abraão e todas essas coisas diferentes, esses acordos de paz. Eles querem fazer tudo isso, mas está em vários canais de notícias. E até o Jerusalém Post está falando sobre isso. E eu fiquei tipo, isso não é algo que queremos estar envolvidos. Isso não é algo que queremos estar envolvidos. Então, vimos a decisão da juíza Torres e fiquei desapontado com isso. Essa foi outra coisa que foi decidida ontem. E então, sabe, nós oramos pelos nossos juízes, pessoal. Eu não entendo, sabe, realmente, eu não tenho uma mente jurídica assim, sabe? E quando a Diana está lendo para mim, eu fico tipo, isso é como falar outra língua para mim. Então, estou tentando entender o que foi decidido. E dizia 15 de agosto, como se eles tivessem que tomar outra decisão até 15 de agosto. E isso vai para os tribunais secundários ou algo assim, e pode ir até 2026. E eu disse a vocês, eu disse que vi o inimigo pairando acima da tomada de decisão quando se trata de criptomoedas, dizendo todas, sabe, como colocar um bloqueio na mangueira porque ele sabia exatamente quais criptomoedas se tornariam uma transferência de riqueza por causa de todas as palavras proféticas que foram dadas. E o Senhor disse, vocês devem se posicionar e orar na brecha sobre isso porque o inimigo está tentando colocar um bloqueio nisso e vocês devem se posicionar e orar. Eu avisei vocês sobre certas criptomoedas e para empréstimos de carros e empréstimos de casas.
Há uma coisa importante decidida sobre isso e era um artigo e eu vi isso e achei muito interessante e essa foi uma palavra que foi dada lá em fevereiro e eu estava dirigindo e o senhor falou comigo sobre certas criptomoedas no futuro que seriam criadas para empréstimos de habitação e para empréstimos de carros e achei interessante. Então, você vê isso sendo falado agora e eu fiquei tipo, pessoal, estamos no fim dos últimos dias aqui. Eles estão indo para uma plataforma digital com uma moeda digital com tudo digital nos dias que virão e uma nova revolução industrial está chegando e as pessoas não percebem o quão perto estamos do sistema da marca da besta. Quando o RFK começou a falar que todos precisavam colocar um dispositivo de rastreamento neles na América e colocar algum tipo de dispositivo de rastreamento digital neles, seja no corpo ou no pulso. Pensei, será que ele ao menos percebe o que está dizendo? Ele é um crente nascido de novo? Obviamente, eu não acho que sei. Mas, pessoal, ele disse isso com a própria boca. E estamos falando de um homem que estamos tipo, nossa, sim. Ele é um ótimo cara. Queremos ele lá. E eu fico tipo, não, ele está falando sobre colocar dispositivos de rastreamento nos braços das pessoas. E todos precisam ter algum tipo de identificação digital ou o que seja. E eu olhei para Diane. Sabe, quando você vê as coisas se desenrolando tão rapidamente na sua frente, você fica tipo, peraí um minuto. Só um tempo. Peraí. O que? O que você acabou de dizer? Todo mundo vai ter tipo um relógio ou algo assim para uma identificação digital ou o quê? Peraí. O quê? E eu ter isso na pele. Pensei, bem, aí está. Bem, quem está criando isso? E aqui nosso melhor amigo RFK está falando sobre implementar isso. E eles até estão dizendo, temos um vazamento. Bem, eu serei. Temos um vazamento. Alguém vazou isso para a CNN. Está na Casa Branca. Vamos encontrá-los e processá-los. Eu disse, bem, serei um infiltrado. Sério, eu tentei dizer a todos que há mais de um. Há 3 infiltrados. Um está no Pentágono, mas há mais infiltrados. Mas ele disse, mas o senhor disse para mim, ele disse, Brandon, você ficará muito grato. O povo americano ficará muito grato por ter um líder forte no comando nos dias que virão no seu país. Se Kamala Harris estivesse aqui, teria sido muito ruim. Mas você ficará muito grato pelo que está prestes a acontecer. E a maioria das pessoas, quando aprendi nos círculos de pessoas, você tem todos os tipos de crentes diferentes. Você tem as pessoas que são tipo, fogo do inferno e enxofre. Traga isso, Senhor. Queime-os. E então você tem aqueles que dizem, graça, graça, graça. E então você tem os do meio dizendo, bem, sabe, podemos apenas orar para isso desaparecer? Estou apavorado. E eu fico tipo, sabe, tanto faz. Então eu falo com todos. Vou te dizer o que sinto no meu espírito. Há muitas coisas que não vamos impedir com oração. O Senhor já nos avisou, mas há uma proteção para o crente. Há uma proteção para o crente. Aqueles que se levantarão com uma espinha dorsal como uma barra de ferro e tomarão sua autoridade e dirão, escute, você não vai nos tocar. Certo? Até que sejamos removidos e então estou te dizendo, vai ficar louco por aqui. Mas o corpo de Cristo é o grande restritor do Espírito Santo dentro de nós. E a maioria das pessoas está tipo, bem, o que está restringindo o anticristo de vir com força total? O corpo de Cristo. Temos autoridade na oração. E se podemos impor as mãos sobre os enfermos, podemos amarrar o diabo. Podemos amarrar o anticristo, não podemos? Se ainda estamos aqui andando e falando e caminhando na autoridade do crente, as pessoas que conhecem sua autoridade seriam tipo, eu tomo autoridade sobre isso. Eu só não entendo o conceito de todos dizendo que estamos aqui para muito disso. E estamos vendo que estamos aqui por mais do que pensávamos que estaríamos. E eu concedo isso. Mas estou, sabe, com todas as coisas acontecendo agora,
mas estou te dizendo, há uma grande colheita de almas. Eu acredito nisso com todo o meu coração porque o Senhor continua falando comigo sobre isso. E vamos ver isso rapidamente. Ele disse, um grande abalo para despertar. E ele disse, visões assustadoras você verá que o levarão aos seus joelhos em oração. Visões assustadoras você está prestes a ver que o levarão aos seus joelhos em oração. Haverá tantas pessoas orando nos dias que virão. Grande abalo, visões assustadoras. Quero dizer, isso tudo tem sido desde que fiz nos últimos 48 horas. Estou recebendo todas essas coisas e estou tipo, o quê? Peraí. E então o RFK dizendo sobre a coisa do bracelete e eu fico tipo, pessoal, vocês estão vendo isso? Quero dizer, sou o único que está vendo todas essas coisas? Acho que estou recebendo muitos artigos de pessoas. Não sei. Quero dizer, eles estão nos enviando coisas e nós pesquisamos para ter certeza de que é legítimo antes de eu falar sobre isso. E eles realmente estão fazendo isso, mas não sei se muitas pessoas. Se você não tem tempo para assistir às notícias como eu não tenho tempo. Então, aprecio vocês me enviarem coisas e me dizerem, ei, isso é o que está vindo. Sabe, ei, você viu isso? Você viu aquilo? E eu trago isso para conversar com vocês sobre isso. Quero dizer, é esmagador às vezes quando você vê essas coisas e fica tipo, meu Deus, Pai, isso está vindo tão rápido. E muitas pessoas não veem isso. A porta da arca está prestes a fechar. E muitos de vocês não estão dentro do barco. Vocês não estão dentro. Vocês estão lá fora rindo dizendo, não há chuva, Noé. Você é um tolo, Noé. Não há vinda do Senhor. Meu Deus, eu ouvi isso. Está há 50 anos, 60 anos, talvez 200 anos, uma pessoa disse. E eu fico tipo, tanto faz. Diga o que quiser dizer, mas você pode ver tudo ao seu redor. Todo santo dia, há algo bíblico acontecendo. Há algo bíblico acontecendo com os sinais da vinda do Senhor Jesus Cristo. E é hora de nos ocuparmos com os negócios do nosso Pai, dizendo às pessoas que Ele está vindo. Então, vamos apenas orar. Vamos tomar comunhão. Vamos orar pela sua vida hoje. Vamos acreditar pelas suas curas. Sabe, eu acredito que há uma data de validade para tudo o que você está crendo. Que hoje é o seu dia. Eu continuo dizendo isso, pessoal, mas é hora de crer, Deus me livre, grande. É hora de levantar nossas cabeças bem alto, pois esses são os melhores dias. E para algumas pessoas, são os piores dias. Mas estou te dizendo, são os melhores dias para o corpo de Cristo se estivermos olhando para cima e prontos para Ele. É hora de ficar empolgado com a vinda do Senhor Jesus Cristo. Isso é Ezequiel 38 e 39? Obviamente não. Isso é o que eu disse a vocês. Eu disse, não, isso não é. Mas acredito que é o começo. São os estágios iniciais disso. Estamos vendo a lâmina, depois a espiga, depois a manifestação completa. Entendem? Não vai acontecer apenas Ezequiel 38 e 39. Aqui estamos, Rússia. Quais são os estágios iniciais disso quando eles chamam paz e segurança? Então a destruição súbita, eles estão dizendo um acordo de paz. Se você voltar ao vídeo de dezembro, eu disse a vocês que eles vão começar a chamar acordos de paz. Eles vão ter todas essas coisas e então um grande evento ocorrerá. Eu disse porque eles querem vingança. Eles querem vingança enquanto ainda estão gritando morte à América, morte a Israel. E eu fico tipo, aí está o coração deles. Eles não querem paz. Morte à América. Eu fico tipo, meu Deus, isso é tudo aí. Como eles prenderam todas aquelas pessoas. Eu trouxe isso no último vídeo. Eu disse, olhem todas essas pessoas. Eles já encontraram todas essas pessoas que cruzaram a fronteira. E eu avisei vocês sobre cada uma delas. Eu disse para dizerem, ei, há mais de 1000 delas. Mais de 1000. 100 por cidade é o que o Senhor me mostrou.
100 por cidade, todos trabalhando juntos. Isso é muita gente. 100 por cidade trabalhando juntos. Provavelmente nem todos moram lá. E o Senhor disse que isso é uma operação de milhões de dólares sendo feita por baixo dos panos. Onde as pessoas não veem nada, e eles estão se comunicando pelo WhatsApp, Telegram, todas essas coisas. Então, aqui está. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela nossa nação. Agradecemos, Pai, pelo presidente Trump. Nós o elevamos diante de ti. Agradecemos, Senhor, que ele não divida Jerusalém com uma solução de 2 estados. Pai, não teremos isso, Pai. Já sabemos o que acontece se o fizermos. E Senhor, eu te agradeço, Senhor, que não será o presidente Trump que fará isso. Senhor, eu te agradeço pelo terceiro templo que será reconstruído, porque isso faz parte dos tempos finais. Estamos prestes a ver algumas das maiores coisas que serão de tirar o fôlego, Pai, pelo que estás prestes a fazer nesta terra. Agradecemos, Pai, pelo teu poder de cura e que hoje as pessoas que estão crendo por uma cura divina, Pai, elas estão curadas, inteiras e bem. Eu tomo este corpo em nome de Jesus e nós o elevamos diante de ti, Pai, e somos tão rápidos em fazer isso todos os dias para dizer obrigado, Pai, que foste quebrado, foste ferido, foste espancado, foste crucificado. Tudo o que fizeste por nós, Pai, tomaste na cruz e não temos que viver mais em doença e enfermidade. Nós pleiteamos o sangue da cabeça aos pés. Pai, tomamos este corpo em nome de Jesus e tudo em nossos corpos está curado, inteiro e bem. Senhor, nós pleiteamos o sangue. Pleiteamos o sangue sobre esta nação maravilhosa, sobre todas as nações, não apenas sobre a América, mas sobre todas as nações, Pai. E te agradecemos, Senhor, por um grande avivamento que está por vir, um grande derramamento do Espírito do Senhor como nunca vimos antes. Tomamos este sangue e pleiteamos o sangue. Fazemos muito do sangue e o sangue faz muito de nós. E aplicamos o sangue sobre nossas casas, sobre nossas finanças. E Senhor, te agradecemos, Senhor, pelas finanças para realizar o trabalho que fazemos. E Deus, terminamos nosso trabalho. E quando estiver concluído, Pai, eu te agradeço, Senhor. Estás vindo nos buscar. Tomamos este sangue agora e te agradecemos, Senhor, pelo poder purificador do sangue de Jesus pela tua proteção sobre nós. Amém e amém. O que pode lavar meus pecados? Nada além do sangue de Jesus. Pai, nós apenas te adoramos. Pai, eu apenas te agradeço, Senhor, por outro grande dia à nossa frente. Nothing but the blood of Jesus. Father, we just worship you. Father, I just thank you, Lord, for Pai, se houver algo que queiras nos mostrar hoje, qualquer coisa que esteja por vir, eu pleiteio o sangue de Jesus sobre este tempo de oração ao redor da casa, ao meu redor nesta sala, que não tenhamos nenhum espírito demoníaco que venha como um anjo para nos distrair ou nos desviar de qualquer forma. Nós te ouvimos, Pai, somente, e não seguiremos a voz de um estranho. Pleiteamos o sangue de Jesus sobre nossos ouvidos esta noite. Sobre nossas mentes, nossas vontades, nossas emoções. Agradecemos, Senhor. Pai, nós nos submetemos a Deus. Resistimos ao diabo e ele fugirá. Pleiteamos o sangue. Agradecemos, Senhor, por teus grandes planos para nós hoje. Senhor, agradecemos, Pai. Father, we submit ourselves unto God. We resist the devil and he will flee. We plead the blood. We thank you, Lord, for you have a great, great plans for us today. Lord, we thank you. Father, we worship you, God. Nós te adoramos, Deus, e te agradecemos, Senhor, por outro grande dia. Desviamos, Pai.
Re amondombo rabarabadi abradabarabasata bararabakumeria bararabasondo. Krobodobake bararabasoko bredia pradabasombo. So didia bandam bundi baba barrebo rabarebo kuch de bandarabashondo roboko. You're going to see in the days ahead, Trump. Pois verás nos dias à frente Trump realmente acelerar o fim com decisões que ele tomará. Verás um vaso que foi separado, mas será tão evidente sendo usado, avançando tudo ao seu redor para realmente acelerar os tempos finais. Pushing this thing through. Pushing all that is around you going through. To really accelerate the end times. We are at the last. Estamos nos últimos dos últimos segundos nesta terra como a conhecemos. Verás uma grande aceleração das coisas mais do que jamais poderia sonhar. Mesmo nos próximos meses. Entrando no próximo ano, observe o que acontece. E eu te disse, quando chegarmos a essa época no próximo ano, em 2026, você nem reconhecerá onde estamos agora. É o quanto mudará. As coisas vão mudar em um ritmo tão rápido. Quando chegarmos ao verão de 2026, indo para o outono de 2026, preparando-se para 2027 para as eleições de meio de mandato. Observe as eleições de meio de mandato e as grandes decisões que serão tomadas. Estou te dizendo, levantando-se. Eu vi, é como quando vi Oklahoma dividida e tentando torná-la azul. Há muitas decisões que serão tomadas nos próximos meses a um ano. Temos esta janela. Temos esta janela de oportunidade para isso e para o próximo ciclo de Shemitah. Observe. Observando isso, há camadas nisso. Há camadas nisso. Mas tudo isso, como pintado como um grande quadro, você vê a reviravolta financeira, você vê a troca de riqueza financeira, parece divertido, parece bonito, todos estão felizes, as pessoas se alegrando por terem o que sempre sonharam. Mas em outro nível, quanto mais alto você vai, mais turbulência vê. E então você sobe mais e ainda mais diferente. Mas quando você olha de longe, o quadro todo parece diferente junto. Todas as três camadas juntas é o que estou tentando dizer. E espero que isso não seja confuso, mas pode ser para alguns. Mas
Que estou tentando ver através desta lente, o que estou te dizendo é que o tempo está se pondo. O sol está se pondo no tempo. E a maioria das pessoas não vê isso. Elas ficam presas em distrações. Transferência de riqueza. Você consegue coisas novas. Você fica animado. Todos, mas você não está prestando atenção para o que isso está aí. É uma bênção e você está tão animado. Vamos de férias. O que Deus quer que você tenha todas as coisas ricamente para desfrutar. Eu entendo isso. Mas não perca de vista a missão. Ao ver esta transição, não perca de vista. Eu ouço isso pelo Espírito do Senhor agora. Não perca de vista a missão enquanto esta nova transição vem e se desdobra. Pois muitos se distrairão. Não se distraia. Mantenha o curso. Mas as dores de parto estão acelerando. As dores de parto estão acelerando. Elas estão acontecendo em um ritmo tão rápido e você as verá bem na sua frente. Uma grande aceleração das dores de parto. Tremor na terra. Um tremor na terra. É como se você visse a seca espiritual sobre a terra. Uma seca espiritual. I hear the sound of an abundance of rain. Eu ouço o som de uma abundância de chuva. Eu ouço o som de uma abundância de chuva. Take hold, take hold, take hold. Bekostabadabatokaman. Betabadabadabakopanam. Belabandigorabatamarabate-koraramane. Odararabasokoraramatingorodo. A rattling of the cave. A rattling. Segure firme. Segure firme. Um chacoalhar. Um chacoalhar. Um chacoalhar. Le koto kondararabayeko, vaneo tangeo matangonde angondoda, hetararamaya parararamatsoko, le katadana manengoraramasoto, beko tatararararamanogo, mela mea podi pakalamate korararabasengororo, ro rabarararabasoto rarararabasi, o rabarararabasoko naramanengorarabasi. Oh, nararabari, orarabasu, shananda, no, kushunurana, mongo, miredia, pararabashuto, mararamonde. I see the final touches, Eu vejo os toques finais. Os toques finais. Os toques finais das coisas. Observe. Watch. I keep hearing it. Watch for the Sooners.
Eu continuo ouvindo. Observe os soners. Você começará a ver o milho estourando na panela, por assim dizer. O que vou te dizer hoje, você verá o início de curas, mas serão milagres criativos e serão esporádicos. Está começando a ser o que você vê quando os primeiros grãos em uma panela estão aquecendo e a pipoca está se preparando para realmente estourar. Eu vejo esses primeiros grãos estourando pelo mundo enquanto falamos agora. E quando ouvirmos sobre eles, você dirá: o que está acontecendo lá? Mas você verá, eles serão momentos de choque e espanto. O que é isso? O que é isso? Eles dirão, mas serão momentos de choque e espanto. Até os pastores e as pessoas que estão caminhando nisso que têm crido por isso, quando virem começar a se manifestar, será chocante para eles. Deixe fluir como um rio. Deixe fluir como um rio. Não controle isso. Como você pensa, bem, eu tenho que controlar isso, então não posso deixar isso sair de controle porque se fizermos isso, então as pessoas saem de controle e deixe fluir. Deus está derrubando esta barragem e haverá um grande fluxo dele. Eu vejo um fluxo. Estou te dizendo o que disse. Esses ossos podem viver? Não tenha medo do que está prestes a acontecer. Ministros, não tenham medo disso. Abracem isso. Deixem ir. Você diz, bem, isso é caos. Eu ouço ele dizer, bem, isso é caos. Há caos nisso. Oh, o quê? Sabe, tipo, temos que ter ordem. Temos que ter ordem. Isso é caos, irmão. Deixar isso acontecer. Temos que controlar isso. O Senhor, eu vejo como um rio que vai simplesmente te levar. Será como um rio que vai simplesmente te levar. Você não controla um rio. Um rio poderoso e impetuoso como o Mississippi. Você não pode controlar isso. Você vai, bem, eu vou tentar controlar isso. Você não vai controlar isso. Vai te derrubar. Faz sentido o que estou tentando te dizer? Não há como controlar um rio rápido, uma água rápida. É água rápida. É como as corredeiras do Colorado onde fazem tubing. Isso é água rápida. E se você for lá, isso vai te dominar. Apenas suba no barco e flutue pelo rio. Aproveite o passeio. Deixe o rio ir. Nossa. Este é o último rio que fluirá assim. Você me ouviu? Este é o último rio que fluirá assim. La tata clanyango dogo sheklea pacote domingo la patoto conderia pararana modomo le amongingo gongo ya paya patokasna le otokoste canaria barara motunga basongo le kato kese la parara mosengo bele mondi parara debo bele mondi parara barara sotushne mramba mango papara mateo pakata komerara bato konderia parara basi. There's people that need encouragement today. Again, I see they're on the verge of giving up. They fill their cup. Há pessoas que precisam de encorajamento hoje. Novamente, eu vejo que elas estão à beira de desistir. Fill their cup, Lord. They lift it up, Lord.
Elas enchem seu copo. Elas precisam de um copo de água fresca. Bebidas frescas hoje. Bebidas frescas hoje. Encha seus copos, Senhor. Elas o levantam, Senhor. Oh, incline-se para ele hoje. Ele está trazendo o vinho novo. O vinho novo. O vinho novo hoje. O vinho novo hoje. Um novo refrigério. Um novo refrigério sobre seus espíritos. Um novo refrigério para realizar seu trabalho. Soprado como vento sob as asas. Vocês flutuam. Vocês flutuam. Apenas como se deixassem o vento carregá-los. Vocês vão fluir como as grandes águias lá em cima. Elas batem as asas. Elas apenas planam. Elas sobem tão alto e planam e pegam a corrente e elas carregam. Temos que pegar a corrente do Espírito Santo. Há tantas mudanças vindo. Há tantas mudanças vindo. Há tantas mudanças que estão por vir. Eu pleiteio o sangue sobre meus ouvidos. Eu pleiteio o sangue sobre meus olhos pelo que acabei de ver. Eu pleiteio o sangue. Eu pleiteio o sangue sobre isso. Eu vi a praga novamente. Eu vi a praga novamente. E vejo os ratos novamente. Vejo ratos. Vejo ratos. Não são morcegos. São ratos. Mas esses ratos têm olhos vermelhos. São ratos. Eles têm olhos vermelhos. Eles são os portadores da doença. Eles são os portadores da doença. Uma praga. Uma praga. Acabei de ver um vislumbre daquela fábrica novamente com o sinal de contaminação, com aquela fita de alerta nas portas. As fábricas serão fechadas. Vi as fábricas fecharem novamente. E dessa vez está frio lá fora. Vejo pessoas com casacos grandes. Vejo pessoas com coisas na cabeça tentando manter as orelhas quentes. Mas não há ninguém lá fora. Apenas algumas pessoas aqui e ali. Não há ninguém lá fora. E isso é Nova York. É Chicago ou é Nova York. É uma grande cidade.
é a grande maçã. Você me It's the big apple. Do you hear me? Le pare matiko stepa. Le babore de macaso. Matoka nia parana matiko. Bando de ya parana bocopa. Le apo copa. Ne babi parana batu copa de di. Hatarara de boki parana de. Otatoste. La tato toste. La poto toto. O barara de dia barara de dia barara de bosutosne. Le botonoste. Minebo command. Ouviu? As pessoas não querem tocar no dinheiro. Elas não querem tocar no dinheiro. Ouço pessoas dizendo que elas estão trazendo uma nova economia global. Elas não podem continuar com o status quo. Isso está mudando. They can't keep going status quo. This is changing. Everything's about to change. Tudo está prestes a mudar para o sistema B. Apenas lembre-se disso, é o início das fases de uma nova revolução industrial de nova tecnologia. Todas essas coisas são apenas a fundação sendo estabelecida bem na sua frente e a maioria de vocês nem vê isso. I'm telling you, a new foundation is being laid right in front of you. Estou dizendo que uma nova fundação está sendo estabelecida bem na sua frente e vocês nem veem isso. O que está acontecendo nas sombras? O que está acontecendo nas sombras? Vejo submarinos indo para Cuba. Vejo submarinos indo para Cuba. Vejo como se ele estivesse emergindo da água, sabe? Vejo essa parte e ele está emergindo da água e está indo para Cuba e está na costa leste. Está na costa leste. Um submarino. Um submarino preto. Bem, todos eles são pretos, mas este parece preto. Estou apenas dizendo o que vejo. Sim, é russo. É um submarino. It's a Russian submarine. Labado de batata de mama da damba de boko staprada bada la da 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 bada da bada roba da ba soto show bada ba ke da bada bo ingango be shego da ba e da 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 mo kumba e da 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 bongo gombo ki pararararara da bo shotushna de bo de besto brada ba so te da ne ya pararara de bosto. This looks like a big submarine, like a big, I don't know how big these get, but like it's a big submarine. It's big. It's long. No russo. Parece um submarino bem grande. Como um grande, não sei o quão grandes eles ficam, mas é um submarino grande. Ratatadeno, banadini botico shobada. Hatora de bango de dia pararabo suco merabaso. Robada de bosso cushishi shunde de dia pararabo. Lebo dobo de bambere de be ibanada de dobo cushido. Probadebo. Probadebo da babaso dobo. Probade de badabando da dobo. Habore de bosto shusho dororobo kushoto baradaba kilobo. La condo di apodorobo combara. Heboshi paradaba sondororo. Ha darada de beki paradaba to paradi badaba. Oh baradada nemando meria paradaba sunti she baradaba shonde de. Hatu kiste baradam.
It's like you see all these people. Vejo todas essas pessoas, vejo todos os seus rostos, mas elas estão tão distraídas com sua rotina de segunda a sexta. Elas estão tão ocupadas apenas tentando ganhar dinheiro para suas famílias. É tudo o que estão focadas, apenas tentando sobreviver, que não veem o que está acontecendo ao seu redor agora. Muitas pessoas estão tão distraídas apenas tentando, o homem comum, o comum. Eles estão apenas tentando sobreviver e prover para suas famílias. Ir de férias, fazer as coisas, mas eles não estão olhando ao redor porque seus olhos estão para baixo. Seus olhos estão para baixo e eles não estão prestando atenção. Eles veem coisas que chamam sua atenção de vez em quando nas redes sociais ou o que seja. Eles ouvem vislumbres e isso os incomoda ou o que seja, mas eles realmente não estão. Eles são como um sapo na panela e vi uma panela e vi pessoas e a água está subindo. A água está ficando quente e a temperatura está subindo ao redor deles, mas eles estão tão ocupados sendo distraídos com tudo mais que estão apenas tentando fazer para sobreviver e pagar as contas. Comida na mesa, aluguel, água, o que seja, moradia, pagamento do carro. Seus olhos estão tão fixos no chão que não estão olhando o que está vindo no horizonte, eles não estão olhando o que está vindo por aí porque estão tão fixos na tarefa à frente e isso é o que vi. Tantas pessoas diferentes e elas não estão vendo e isso é a massa. Elas estão olhando para baixo, tão ocupadas olhando para baixo e não estão olhando para cima. I don't know what's the big deal about the submarine yet. But I saw a submarine selling. It was coming, in the water. It was coming from Europe, of course, down. O que está? Eu não sei qual é o grande problema com o submarino ainda, mas vi um submarino navegando. And then I saw the rats. Ele estava vindo, sabe, na água. Estava vindo da Europa, claro, cruzando o Atlântico. E então vi os ratos e os ratos estavam no chão e eles estavam correndo por aí. Eles estavam sendo soltos. E isso era na Europa. Isso era na Europa. Primeiro vai pegar na Europa, o vírus. Não vai começar na América. Isso vai começar na Europa porque eram ruas de paralelepípedos antigas. It will not start in America. This will start in Europe. Because these were old-looking cobblestone streets. There's this, what I saw these rats running around. Isso é o que vi, esses ratos correndo por aí. Vi como se fosse coisas antigas. Não era como na América, onde tudo é diferente. Era como vilarejos antigos. Cidades antigas. Como se o caminho da rua fosse de pedra, não como pedra do Arkansas, mas como paralelepípedos. Parecia isso. Like this street path was like rock, like rock, like not like Arkansas rock, but like cobblestone. It looked, yeah, but it was bigger. Some was bigger, and it looked like that. And I saw. Isso, pedras maiores. E eu vi, apenas vi ratos e estou tipo, por que estou vendo os ratos? O que são esses ratos? Mas sei que tem a ver com a praga novamente. É como o que vi nos laboratórios. Lembra que eu disse que eles estavam praticando em ratos? Isso é algo de volta. É como outra peça do quebra-cabeça, outra peça da visão que vi há mais de um ano. Braden, vendo os ratos e vendo. Mas eram ratos e eles estão correndo por aí e esses ratos parecem sujos e encardidos, mas são pretos e têm um olhar maligno em seus rostos e estão correndo pelo chão. E então o Senhor dizendo, isso é a Europa novamente. Muitas pessoas não estão observando,
mas eles têm que se livrar do sistema antigo para trazer um novo sistema. E eu podia ver dinheiro de papel que era azul. Havia azul nesse dinheiro de papel. E eu não sei que tipo de dinheiro era, mas era dinheiro azul. Tinha um desenho azul. E as pessoas não queriam tocar porque tinham medo de transmitir esse vírus pelo dinheiro. Sim. É como aquele dinheiro ali. Diz 20. O que é isso? França. Euro. Euro. É o euro. Observe o euro. Ele disse observe o euro. Ele disse que seria um dos primeiros dominós a cair. Observe o euro. Lembra disso? Sim. E é azul. Então, eles não queriam tocar no dinheiro azul e as pessoas tinham medo disso. Ele disse, isso vai introduzir o sistema mais rápido, ter medo de tocar no dinheiro. É assustador. É muito assustador. É como se eles tivessem um plano dentro de um plano. Qual foi um teste? Qual foi um teste? Acabei de ouvir o... It's creepy, B. It's very creepy. It's like they have a plan within a plan. COVID was a trial run. COVID was a trial run. I just heard the Lord. COVID was a trial run. As coisas que me mostras. Lembra dos rostos no vermelho que desvaneceram? Filho, lembra dos rostos? Ele me mostra os rostos. À medida que o vírus se espalha, ele se espalha como vermelho e os rostos naquele país desvanecem. Lembre-se disso. Estou vendo sangrar para a África agora. Estou vendo sangrar para a África. Vejo espalhar por toda ela. E vejo o Mediterrâneo. Vejo isso. E está se espalhando pela África. Está se espalhando para baixo. E está indo por toda a Ásia agora. Está se espalhando agora. Vejo a Índia. Vejo a Índia. E está destacado. Está destacado. Está destacado. Isso é muito interessante. Não há muitas pessoas na China, é o que pensam. Quando chega à China, é como se, você vê em áreas povoadas como na Índia agora, vejo que estão como sardinha em lata.
Mas quando chega à China, eles estão mais espalhados. Ok. Então, pessoal, é assim que é nesta visão agora. Eu vejo pessoas que estão esbarrando ombros, elas estão tocando ombros nesta visão e está se espalhando mais rápido. Você vê, porque estão tocando ombros, mas nas áreas onde não há tantas pessoas tocando ombros, como a China, que está mais espalhada, não há tantas pessoas como nesta visão por algum motivo. Como, eu não entendo isso, mas parece que estão com roupas brancas. Estão com roupas brancas, seja lá o que for. E eles têm uma coisa e estão lá. Mas não é como tocar ombros como é na Índia. E está indo, vejo o Vietnã. Estou vendo a América agora. Estou vendo a América agora. Ouço o Espírito do Senhor dizer: não temas. Não temas o que estás vendo. Não temas. Não temas. Há tantas vozes dizendo tantas coisas diferentes. Ele diz que há tantas vozes dizendo tantas coisas diferentes. Isso atinge a Austrália com muita força. É a forma como eles estão configurados.
Vejo isso atingindo Queensland e espalhando, mas demora um pouco para chegar lá. Vejo isso atingindo Queensland e se espalhando, mas demorou um pouco para chegar lá. Demorou um pouco para chegar lá. Vejo todos os voos paralisados. Eles estão no chão. Não há voos circulando. Não há voos voando. Apenas para emergências. E não há ninguém neles. Apenas algumas pessoas espalhadas. Sabe o que estou dizendo? E eles estão voando. Vejo pessoas em alguns aviões, mas não há ninguém nesses aviões. Não há ninguém nesses aviões. Vejo como se o avião inteiro estivesse vazio. Estou tipo, 2 ou 5 pessoas nele. Como neste que acabei de ver voando. Vi 5 pessoas nesse avião. Eles estavam muito espalhados lá dentro e estão cobertos de máscaras. Eles parecem pessoas do novamente, todos estão cobertos de coisas. Meu Deus, o Senhor disse, orem, orem, orem. Eu ouvi dizer, diminuam o efeito disso. Diminuam o efeito disso. Orem, 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 santos. Orem, orem, orem. Há muito pelo que orar. Há muito pelo que orar. Há muito pelo que orar. Há tantas coisas vindo ao mesmo tempo. Há tantas coisas vindo ao mesmo tempo. Muito, as dores de parto estão umas sobre as outras. Meu Deus, tudo isso. Como eu disse, quando estou olhando para tudo isso de uma vez, é tipo, nossa. Vejo tudo de uma vez. Vejo tudo de uma vez. Terremotos, asteroides, pragas, vulcões, secas, pestilências e diversas, os peixes, as coisas, tudo acontecendo. É absolutamente incrível, é esmagador. É como, sabe, e você olha para tudo isso, eu posso dar uma olhada e apenas sigo e isso se expande e posso ver agora. Posso ver a Itália e posso ver o Vaticano. Um abalo vindo para o Vaticano e a Igreja Católica. Um abalo vindo para a Igreja Católica. E então você tem essas pessoas do estado profundo que estão tramando e planejando. E vejo as torres novamente. E essas pessoas são pessoas escuras e malignas. E elas estão lá em cima. Estão no Nordeste. Seka babo, papake, badado, patabaseko da mamamane. Badadabo, badadei, paradabo zungo da yande. La poconda da ya, paradadeki. Lotoko, sheda da deko. Le costo, steke garadeto. I see Macron's face again. Vejo o rosto de Macron novamente. Bate esse, bata cocheira, batapo.
Bato koshe tarabatapo mararamani boroboko bara. He bararabo tabarabasungoro. Lea mararamongo bararabaseo. Papo calapako papaka parade botu carara. Loco te bodabada bodadia pararabo sote shedurara. Loco nerada bonde babana boti pararabo soto. Leka nonarabada borarabo soto redia parararamondo. Botararabo dombre. Bota beta bego boda. Neda bodo boca. Neda barara boko marara boshi tararara bomere. Habere de beato comere. Nana mago bere. Miko shusho de done. Makonara matunga matunga de dia pararara no mosundo. Oh, but it is but it's show to Baradamongo, Madadamogi, Nemonio, Madadamongo. Ha to the Debeki Paradebogo. Now, I just saw something very wild. Agora, acabei de ver algo muito louco. Agora, preciso que você me ouça o que vou dizer. Parece alienígenas. Parece discos voadores. Era uma nave grande que brilhava como ouro. E estava pairando com uma energia ao seu redor. Parecia demoníaco. E vi isso entrando na atmosfera da Terra para enganar muitos. Tinha luzes ao redor que eram luzes amarelas, grandes luzes amarelas. E era como um disco voador. Era como um objeto circular grande descendo e tinha como eletricidade saindo dele. Tinha como eletricidade. Era eletricidade amarela saindo das luzes amarelas como raios. Sabemos que não existe isso de alienígenas, pessoal. Preciso deixar isso claro. Isso é demoníaco. It was yellow electricity coming off of the yellow lights. Like lightning bolts. Hotu debe shotu bashanda dabadi paramadom beradebote baradabasondoro. Ha tararadademoki parada. We know that there's no such thing as aliens, folks. I need to make that clear. This is demonic. This is demonic what I just saw. Isso é demoníaco. O que acabei de ver. Haverá um aumento nesse tipo de eventos nos dias que virão. Um aumento. Um aumento. Ouça o aumento. Apenas lembre-se disso, um aumento nos eventos em nossos céus. Just remember this, an uptick in events in our skies. Someone say this is drone. Alguém diz que isso são drones. Não é. Uma grande decepção está vindo. 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 A great deception is coming. A great deception is coming. Meu Deus! Vejo um sobre... sobre a Europa e a Itália, ao redor do Vaticano. Estou te dizendo, vejo um desses bem sobre a Itália e aquela área, toda aquela área, está voando por aí como demoníaco. Estou falando sobre nas notícias, deixando as pessoas chocadas, como luzes brilhando no céu. Não é interessante? Quando isso vai acontecer? Quando isso vai acontecer?
É como se houvesse uma excitação, mas um medo no ar. As pessoas estão tipo, ouço a palavra e. Há pessoas estranhas tentando colocar sinais para se comunicar com essa coisa. Como pessoas estranhas, é louco. Como Braden, vejo pessoas com placas de cartolina tentando segurá-las. Trying to communicate with this thing, like weird people, like it's crazy. Like Braden, I see like people with like poster boards, like trying to hold it up, like looking at it. Olhando para isso, estão segurando uma placa de cartolina e a mulher é pesada e tem cabelo castanho. Ela provavelmente tem uns 250, 260 libras. Like she's probably, I would say she's a good 250, 260 pounds. As pessoas serão enganadas. É isso que ele está tentando dizer. Ele disse, Brandon, as pessoas serão enganadas por isso. É demoníaco. Está tentando desensibilizar você para o que está por vir. Uma grande decepção está vindo. Ele disse que isso não é engraçado. As pessoas cairão nisso. O Senhor falou muito sério naquele momento. Eles aparecerão no México. Vejo o México destacado. Isso é para enganar as pessoas na América do Sul. Descendo por lá. Está subindo. Vai estar nas notícias. Vai estar em todos esses lugares. As pessoas vão começar a falar sobre isso. Será um assunto em tudo. Sabe do que estou falando? Isso não é algo pequeno. Estou vendo como uma coisa enorme, muito perceptível. Eu diria que é um dispositivo grande como um avião. É demoníaco. Você precisa se preparar para ser uma voz contra isso, dizendo que isso é demoníaco. Isso não é E. Isso não é E. Isso é anjo caído. Isso é demoníaco. Eles estão enganando as pessoas. É a grande decepção. Eles estão preparando seus corações. Como estou dizendo, seus olhos estão no chão e as pessoas não estão olhando. Elas não sabem o que está vindo. Ele disse, Brandon, você não lembra o que te disse? Eles vão explicar o arrebatamento. Eles vão explicar o arrebatamento. Foi isso que aconteceu com as pessoas. Foi isso que aconteceu com todas as pessoas, os milhões e milhões de pessoas que desaparecem quando o arrebatamento ocorrer. Elas foram todas levadas por esse negócio de E. Eles terão que ter um álibi. Ele diz que é um álibi de para onde todos foram. Todas as crianças, todas essas pessoas, foram levadas pelo E. É um álibi. Ele diz que é um álibi. Essa é a grande decepção que está vindo. Eles estão fazendo isso de propósito. O príncipe do poder do ar. E vejo menores. Vejo menores. Você me ouviu? Vejo menores na América. Vejo menores no Canadá. E eles estão voando por aí e são muito brilhantes. É como a nave-mãe e os pequenos. Você me ouviu? Vejo como os grandes e os pequenos hoje, tentando enganar muitos hoje. Orem, a igreja precisa tomar sua autoridade.
Você tem que dizer às pessoas, e ele disse que muitas pessoas, enquanto digo isso, dizem, oh, isso é muito louco, isso é muito louco. Você diz que isso é muito louco. Oh, Brandon, isso é muito louco o que você está dizendo. Eu avisei você, visões assustadoras você verá que o levarão aos seus joelhos. Visões assustadoras você verá que o levarão aos seus joelhos. Você me perguntou quais seriam essas visões. Eu lembro disso, senhor. Eu perguntei. Ele disse que você me perguntou quais seriam essas visões. Você me perguntou. Eu disse, são todos asteroides? O que está vindo? Ele disse, visões assustadoras você verá que o levarão aos seus joelhos. Um abalo nos céus. Um abalo. Um abalo. Um abalo com o sol. Um abalo com essas coisas que virão. Um abalo. 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 Eles estarão manipulando o clima. Eles vão manipular o clima mais. Você vai ouvir mais sobre a manipulação do clima. Super tempestades. Super tempestades. Como inundações na China. Ele diz, como inundações na China, super tempestades, chuva anormal e secas anormais, chuva anormal, guerra climática, guerra climática. Uma forma de arma. Arma climática. Guerra climática, aperfeiçoando-a, mas sairá do controle. Sairá do controle e tentando controlar, eles perderão o controle. Correntes de jato, super tempestades, ventos excedentes que você nunca experimentou antes. Você já viu quantidades de chuva que nunca experimentou antes, criando super inundações. Há super inundações, super chuvas, super ventos e super granizo. Isso continuará. Aumentando e sairá do controle. Sairá do controle. Guerra climática contra as pessoas, controlando coisas. Faz sentido? Controlando pessoas, controlando áreas, controlando a manipulação do clima. Controlling things. Does that make sense? Controlling people, controlling areas, controlling manipulation of the weather. Record snowfall. Neve recorde. Neve recorde. Neve recorde. Record snowfall. I see record drought. Record drought in some places. Vejo seca recorde. Seca recorde em alguns lugares. Seca recorde. E a poucos quilômetros dali, chuva recorde. E então, há o que falei sobre as estações, não sabendo as estações, a mudança da luz, a mudança das coisas, escurecendo a luz, interferindo nos padrões de reprodução e voo dos animais, padrões de migração, é o que ele disse. Padrões de migração.
There's coming a controlling of beef. Está vindo um controle da carne bovina. A fear to Um medo de comer carne bovina. Uma manipulação da carne a manipulation bovina está vindo. Há algo com as vacas. Há algo errado com as vacas. Como uma doença da vaca louca. Como um novo surto de algo errado com a carne, tentando, e a carne se torna muito cara. Carne orgânica, carne caseira, tentando manipular o mercado. organic beef, home beef, trying to manipulate the market. There's something with the beef. Há algo com a carne, como vacas. Eu avisei, ele disse, sobre as galinhas antes e isso aconteceu, os ovos, isso foi lá atrás, lembra? E tudo isso aconteceu, houve uma escassez de tudo isso e eles estavam matando todas as galinhas. Happened. The eggs, I was back in remember? And all that happened. It's just like you said it was going to happen. And all the eggs and everything, there was a shortage of all that and they were killing all the chickens. He said there's about to be something with the beef. Ele disse que está prestes a haver algo com a carne bovina, com vacas. Mas é um problema maior porque vacas levam muito tempo para produzir. Vacas levam muito tempo. Galinhas são rápidas, vacas levam muito tempo. Não sei se é um ano ou o que seja, mas leva muito tempo para fazer uma vaca. O que ele está dizendo, comparado a uma galinha. Então, isso é outra coisa de controle. Ele diz que isso é outro controle. So this is another thing of control, he says. This is another it's a control. They'll fan it up to be more than it is. They're fanning it up. I see these dark people. In fact, you know who that dark man is. Eles vão exagerar mais do que é. Eles estão atiçando. Vejo essas pessoas escuras. Na verdade, sabe quem é aquele homem sombrio? Aquele cara, ele tem colocado a mão em muitas coisas porque acabei de ver o rosto dele diante de mim. Isso é nojento. This is disgusting. Mas vejo quando isso acontece mais sobre hambúrguer de gafanhoto, hambúrgueres de insetos. Vejo hambúrgueres de insetos. Minhoca. Quero dizer, isso é nojento, mas vejo hambúrgueres de grilo. Hambúrgueres de minhoca usando insetos como uma forma de proteína. Tentando promover hambúrgueres de proteína de insetos. Hambúrgueres de proteína de insetos. Hambúrgueres como algo nojento em pães tentando promover isso como uma fonte alternativa de proteína. Protein burger burger like nasty on buns, trying to push that. An alternative source of protein. Yeah. That is disgusting. I'm seeing it on a Sim, burger. isso é nojento. Vi isso em um hambúrguer. Vejo isso em um hambúrguer e eles trituraram como se fosse um pó e fazem como um hambúrguer moído como farinha. Nossa, isso é simplesmente nojento. Fazendo hambúrgueres com essa farinha de moinho. Hambúrgueres como de grilos. Isso é nojento, senhor. As coisas que me mostras, eu simplesmente não sei nem o que dizer sobre isso. Ele está te avisando. Ele disse, estou te avisando. Estou te avisando com antecedência. Esteja preparado. Não seja pego desprevenido. Não há nada de errado com suas vacas. Não há nada de errado com seus laticínios. Apenas lembre-se disso. Há um plano mais sombrio aqui. É chamado de controle. Manipulação do clima, manipulação de alimentos, controle populacional, como controlar as pessoas,
coisas financeiras. Isso está com a infraestrutura do digital. Ele disse a mesma coisa, ele disse novamente ali. A mesma coisa que você abraça, você vai afastar. Lembre-se disso hoje. Há grande manipulação nas coisas. Elite. Esses homens são muito maus e eles farão coisas grandiosas nos dias que virão. Remember this. There's a darker plan here. It's called control. Weather manipulation, food manipulation. Population control, like controlling the people. Financial things, that's with the infrastructure of the digital. He said the very thing, he said it again right there. The very thing you embrace, you will push away. Remember this today. There's great manipulation on things. Elite, these men are very evil. Você verá isso. Nossa, Senhor, este dia foi impactante. Aprecio tudo o que estás nos mostrando esta noite, Pai. Tu és tão bom para nós. És tão digno, Pai. Não tomo isso como garantido que venhas e fales comigo assim. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Ele disse: há muito mais para te mostrar nos dias que virão. Há muito mais para te mostrar. Darei pontos mais precisos, coisas exatas. Você verá para avisar meu povo e trazê-los aos seus joelhos. É hora de orar, igreja. É hora de orar, igreja. To warn my people and bring them to their knee. It's time to pray, church. It's time to pray, church. It's time to pray, church. É hora de orar, igreja. Digo, mostrarei as coisas que virão. Vejo uma diminuição nas taxas de fertilidade. I see a decrease in fertility rates. A decrease in population and fertility rates, messing with people's fertility. Uma diminuição na população e nas taxas de fertilidade, mexendo com a fertilidade das pessoas. Dear goodness. My goodness. Meu Deus, meu Deus. São jovens na casa dos 20 e 30 anos que não conseguem engravidar. E isso é algo que está acontecendo. É como se fosse generalizado. Vejo isso como se estivesse se espalhando amplamente na América, uma despovoação. O Senhor disse, não toque nisso. Ele disse, não toque. Nisso. Ele disse, você disse o suficiente sobre isso hoje. Foi o que ele acabou de dizer. Ele disse, você disse o suficiente hoje. Ele disse mais uma coisa. Não esqueça das celebridades que se levantarão. Vejo celebridades que são falsas, dizendo, eu tenho Jesus. Eu tenho Jesus. E elas pregarão um evangelho universal para enganar muitos. Ele disse, não esqueça das celebridades que tentarão se levantar e dizer, estou totalmente com Jesus. Mas depois começarão a pregar um evangelho universal que todas as religiões são o caminho para o Pai. Mas eu te digo a verdade, não há caminho para o Pai exceto pelo Senhor Jesus Cristo. Você deve aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador se quiser ir para o céu. Buda não vai te levar lá. Maomé não vai te levar lá.
Qualquer outra religião falsa não vai te levar lá. O único caminho para o Pai é o Senhor Jesus Cristo. Você tem que nascer de novo e aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal. Você tem que, a menos que um homem nasça de novo, ele não pode ver o reino de Deus e como você aceita Jesus Cristo. Esse é o único caminho. Na verdade, vou fazer um chamado ao altar agora depois que você ouvir tudo isso que acabei de te contar. Isso é muito. Esta noite foi cheia do que o Senhor tinha para dizer. Mas eu estaria errando se não te desse a oportunidade de fazer uma escolha. Você está aqui. Não é entretenimento. Isso é sério. Mas estou tentando te dizer que há um céu a ganhar e um inferno a evitar. Você tem que aceitá-lo. Você tem que. Você diz, não quero passar por todas essas coisas, Brandon. Você está me assustando. Estou te dizendo, isso é apenas uma pequena parte de algo. Há coisas muito piores que estão por vir. O inferno por toda a eternidade é muito pior do que o que está acontecendo nesta terra se você morrer esta noite. Onde você passará a eternidade? Se você morrer esta noite, se for para a cama esta noite e deitar a cabeça no travesseiro e estiver dormindo e morrer e nunca tiver aceitado o Senhor Jesus Cristo, o que estou te dizendo é um passeio no parque. Se você não tem o Senhor Jesus Cristo e Ele não te conhece e não tem seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, tudo é em vão. Você deve nascer de novo hoje. Você está ficando sem tempo. Enquanto te conto todas essas coisas que estão vindo sobre a terra, os corações dos homens falharão por medo. A Bíblia diz, olhando para aquelas coisas que estão vindo sobre a terra, pois os poderes dos céus serão abalados. Muitas coisas estão por vir, pessoal. E estou te dizendo, isso é apenas uma pequena visão de algo esta noite do que o Senhor está tentando te dizer para te avisar porque Ele não quer que você seja pego desprevenido. Mas há muitos de vocês aqui que não conhecem o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal. Há muitos de vocês aqui esta noite que não o conhecem como Senhor e Salvador pessoal. E esta noite é a sua noite. Quero que você apenas repita esta oração depois de mim. E quero que você a diga com todo o seu coração porque hoje é o dia da sua salvação. Hoje é o seu dia. Amanhã à noite pode não chegar para você. Com todas essas coisas terríveis que estou vendo chegando, amanhã você pode não ter outra oportunidade. Hoje é o seu dia de salvação. Quero que você repita esta oração depois de mim. Diga, Senhor Jesus, eu creio que és o Filho de Deus. Creio que morreste na cruz e ressuscitaste no terceiro dia. Creio que estás sentado à direita do Pai intercedendo por mim. Sou pecador, Senhor, e preciso de um Salvador. Escreve meu nome no livro da vida do Cordeiro. Perdoa-me dos meus pecados. Limpa-me de toda a injustiça. Preciso de ti, Senhor. Preciso que guies minha vida. Minha vida é uma bagunça sem ti. Não posso mais fazer isso sem ti. Guia-me. Faz-me novo. Cria em mim um coração puro. Hoje quero nascer de novo. Hoje eu te aceito, Senhor. E oro para que me aceites. E Ele aceita. Ele está escrevendo seu nome agora. Ele está escrevendo seu nome. Tudo está mudando em você. A Bíblia diz que se você confessar seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar seus pecados e limpá-lo de toda a injustiça. Hoje eu nasci de novo. Hoje estou salvo. É tão simples quanto isso. Perdoa-me. Foi tudo. Eu errei. Pronto. Você nasceu de novo hoje. Agora, o que você faz? Você diz, Brandon, o que faço agora? Acabei de dizer a oração do pecador. Os anjos no céu estão se regozijando com você. Estamos nos regozijando com você. Quero que você comente abaixo. Diga, acabei de entregar meu coração ao Senhor Jesus Cristo hoje. Hoje, entreguei meu coração. Nasci de novo. Queremos nos regozijar com você. Queremos ficar animados por você. Queremos te dizer, parabéns. Por favor, faça isso na seção de comentários abaixo. Agora, encontre uma igreja que creia na Bíblia. Vá a uma igreja que ensine a palavra de Deus. Venha aqui, ore conosco. Leia sua Bíblia todos os dias. Ore todos os dias. Vá e diga ao pastor de uma igreja local que acredita na Bíblia. Você sabe, você diz, Brandon, não sei para onde ir. Não sei em que cidade você mora, mas posso te dar algumas sugestões, mas não sei onde você mora. Sabe, então, se você nos enviar um e-mail, dizendo,
acabei de nascer de novo assistindo a sua transmissão. Não sei para onde ir para a igreja. Vou tentar te indicar algumas igrejas, talvez, se você não souber de nenhuma, mas isso não é realmente meu trabalho. Quero que você encontre uma, mas não quero que você seja desviado por algumas estranhas, sabe? Então, encontre uma igreja que creia na Bíblia. Diga a eles que você quer ser batizado nas águas. Diga, preciso ser batizado nas águas. Seja batizado nas águas. Leia sua Bíblia. Se você dizer, Brandon, não posso comprar uma Bíblia. Mal consigo sobreviver de salário em salário. Tenho tipo $5 na minha conta. Nem tenho dinheiro para comprar gasolina amanhã. Então, sabe o que mais? Diga-nos, ei, nasci de novo e não posso comprar uma Bíblia. Diga-nos na descrição, há um e-mail lá. Você pode nos dizer. Diane e eu compraremos uma Bíblia para você. Enviaremos para sua casa pela Amazon. Não vamos te solicitar. Não queremos seu endereço para nada além de apenas ser uma bênção para você, para te dar uma Bíblia. Sabe, porque não posso pagar. Só tenho $5, o que quer que eu tenha para viver, e é demais para mim comprar uma. Compraremos uma Bíblia para você. Não é a melhor Bíblia, mas é uma Bíblia, e é grátis. E quero te amar e quero me regozijar com você pela sua decisão hoje. Aceite Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal. Estamos felizes por você estar aqui. Fique por aí. O melhor ainda está por vir. Acredito que o Senhor continua nos mostrando coisas porque Ele não quer que sejamos pegos desprevenidos. Então, obrigado por se juntar a nós hoje, e estamos animados com você. Por favor, nos diga abaixo se você nasceu de novo. Bem, se você está aqui e é uma pessoa de oração constante conosco, obrigado por estar aqui hoje. Estamos realmente animados que nosso canal de oração está crescendo, tudo para a glória de Deus. Damos toda a glória a Jesus e falamos do seu amor e falamos do seu amor. Damos toda a glória a Jesus e falamos do seu maravilhoso amor. Bem, inscreva-se, inscreva-se, inscreva-se. Estamos crendo por 1 milhão de inscritos, por um exército de oração de 1 milhão. Estamos por um exército de 1 milhão de mulheres em oração, tudo para a glória dele. E estamos animados com isso. Estamos crescendo e crescendo e crescendo a cada dia. Braden me disse que ganhamos mais 200 pessoas. Então, estamos animados que você está aqui. Por favor, continue voltando e orando conosco. Acredito que quanto mais orarmos juntos, mais veremos coisas acontecendo. E com tudo o que vi esta noite, há muito para orar. Então, glória a Deus. Bem, sempre encerramos a transmissão dizendo para você colocar um sorriso no rosto e uma canção no coração. Jesus te ama muito e nós te amamos. Deus te abençoe e nos veremos novamente em breve. E obrigado por toda a sua bondade com minha família. Bem, isso significa muito para nós. Obrigado. 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 Coisas como essa. Isso é uma verdadeira bênção. O pequeno lenço, sabe? É realmente bonito. Deus abençoe todos vocês. Nos veremos novamente em breve. Tchau. Bom, muito obrigado por assistir. Esse foi o vídeo do Brandon, né? Ele passou sobre esse assunto dos OVNIs, como eu mencionei no início. Falou muitas outras coisas, graças ao Senhor. Que o Senhor te abençoe, que Ele tenha usado eu espero que Ele tenha usado esse vídeo para comunicar com você, para te despertar, para te trazer ânimo, vigor, força no Espírito Santo, para trabalhar para o Senhor e despertar a sua noiva, despertar a sua igreja para viver, porque os tempos são sombrios, são densas trevas, mas já vem raiando a luz. Aranata, o Senhor breve vem. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like, deixar seu comentário, ativar o sininho das notificações para as próximas traduções e mensagens que o Senhor deseja falar com você. Até a próxima, que o Senhor te abençoe e toda a sua família em nome de Jesus. Amém, até a próxima.